Olá, queridos amigos, sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui no canal para juntos estudarmos a lição da Escola Sabatina. 7 horas e 46 minutinhos dessa quarta-feira, dia 14 de janeiro, e a gente tira esse momento especial para juntos estudarmos a lição. A lição da Escola Sabatina é o principal método de ensino da Igreja Adventista, e ela busca todos os dias colocar todos nós em contato com a Bíblia, a palavra de Deus. Nesse primeiro trimestre de 2026, estaremos aprendendo sobre duas cartas, duas epístolas da prisão. Paulo escreveu Filipenses e Colossenses estando preso. E nessa semana estamos estudando sobre o tema vida e morte. O verso áureo, Filipenses 1:21, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ou seja, para Paulo, viver ou morrer, tudo era para Jesus. Na lição de hoje, quarta-feira, permaneçam firmes na unidade. O tópico aqui é a unidade. A lição introduz o tema falando da oração de Cristo em João capítulo 17. Você vai se lembrar que esta oração é conhecida como a oração sacerdotal de Cristo. E nesta oração, várias vezes Jesus declara e ora para que os discípulos estivessem unidos uns aos outros, assim como ele estava unido ao Pai. Jesus orou para que o Pai guardasse seus filhos, a fim de que eles fossem um, assim como Jesus e o Pai também são um. E Filipenses 1:27 é o desejo do apóstolo Paulo, onde ele escreveu: somente deveis portar-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo, para que, quer vá ou vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do evangelho. Então, o desejo de Paulo era que os crentes da igreja de Filipos estivessem no mesmo espírito, combatendo juntamente. Ou seja, o desejo de Paulo é que eles estivessem unidos. Paulo também declara de que eles deveriam se portar dignamente, viver de modo digno. E essa expressão grega politeomai significa viver como um cidadão. Viver como uma pessoa responsável, mas não de um reino terrestre, de um reino celestial. E Jesus, no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, 6 e 7, ele deixa muito claro quais as características de um cidadão do reino celestial. Jesus fala em pessoas que são pobres de espírito, pessoas que são amantes da justiça, mansas, misericordiosas, puras de coração, pacificadoras, pessoas que amem os inimigos, deem a outra face se ferido numa face, pessoas que bendizem aqueles que amaldiçoam, fazem o bem àqueles que os odeiam. Em resumo, ser cidadão do reino celestial significa amar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com Deus, como declarou o profeta Miqueias no capítulo 6, verso 8. É difícil ficar irritado com uma pessoa assim, não é verdade? Você já tentou se irritar com alguém que é muito paciente? É difícil, né? Mas ao invés de tentar se irritar com quem é assim, que tal clamarmos a Deus para que Ele nos torne assim? Nós que precisamos ser pessoas assim, pacificadoras, bondosas, mansas. Esse é o desafio para todos nós. A lição de hoje trouxe 2 textos de Ellen G. White falando um pouquinho a respeito da união. E é interessante perceber que a união ou a desunião, ela tem o seu lastro no orgulho. Então, isso tem que ser combatido em nosso meio. Em Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 234, Ellen G. White diz de que há pessoas que amam o mundo e seus lucros mais do que a Deus e a verdade. O egoísmo, o orgulho,
Já em Testemunhos, volume 5, página 204, ela diz que, à medida que o orgulho e a ambição mundana forem cultivados, ou foram cultivados, afastou-se o Espírito de Cristo e insinuaram-se rivalidades, dissensão e luta para desviar e enfraquecer a igreja. Se formos para Apocalipse, lá Satanás é chamado de o acusador dos irmãos. Ele também é aquele que provoca dissensão, discórdia. Inclusive a palavra diabo, né? Diabolos significa aquele que separa. Então nós temos que lutar para permanecermos unidos. E o diabo trabalha para que a igreja esteja desunida. Porque uma igreja desunida não receberá a unção do Espírito Santo. Eu tive a alegria de, certa vez, entrevistar o presidente mundial da igreja para um documentário que nós gravamos com o Dr. Alberto Tim. Naquela época era o Dr. Ian Posen, ele era o presidente mundial da igreja. E eu entrevistei na nossa universidade em Loma Linda, na Califórnia, e eu fiz uma pergunta para ele, pastor Posen, o senhor é o líder mundial da igreja adventista, qual é o maior desafio que a nossa igreja enfrenta hoje? E ele respondeu diretamente, o maior desafio que nós hoje enfrentamos é o desafio da unidade. Manter uma igreja presente em tantos países, com tantas culturas diferentes, é o nosso maior desafio, manter a unidade. Eu acho que hoje o desafio não é diferente. E eu penso que a manutenção da unidade, ela só pode ser possível à medida que nós, como adventistas, em qualquer parte do mundo, estejamos fortemente alicerçados na palavra de Deus. Porque é a Bíblia e as verdades que ela ensina que podem manter a nossa igreja unida diante de um mundo tão desunido. É a Bíblia que nos dá unidade de pensamento, unidade de doutrina, unidade de ação. Nós devemos estar unidos não apenas naquilo que nós cremos, mas também unidos na missão, naquilo que a igreja tem como tarefa, que é evangelizar o mundo. Então, nós não podemos nos afastar 1 milímetro sequer da palavra de Deus. O desejo de Paulo e o desejo de Cristo para os discípulos é também um desejo para a nossa igreja hoje. Que nós permaneçamos unidos. E na oração de Cristo, unidos uns aos outros, assim como o Pai está unido ao Filho. Que nós venhamos a refletir a respeito dessas questões. Na igreja onde somos membros, somos nós pessoas que promovem a unidade, a paz, a harmonia, ou somos pessoas que constantemente estão provocando problemas, levantando picuinhas? Quem somos nós dentro da igreja? Fica a reflexão para todos nós nessa manhã. Ora comigo? Amado Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esses minutinhos que passamos juntos hoje, refletindo na Tua palavra. Que o Teu bom e Santo Espírito trabalhe em nosso coração e que nós busquemos desenvolver as características dos cidadãos do reino celestial, especialmente a pacificação, a humildade e o desejo que esta igreja esteja unida, cumprindo sua missão. Nos dê uma quarta-feira feliz e abençoada em Tua companhia. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, amigos, por esse tempinho que passamos juntos hoje, esses 9 minutinhos. Que Deus dê a você uma quarta-feira muito feliz e abençoada, e a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá.